Boa noite, gente. Vocês estão conseguindo me ouvir? Bom, a gente teve uns problemas com a conexão e eu vou aguardar o Gerson entrar, mas já vou aproveitar para começar a fazer alguns comentários, né? Antes dele chegar. Então, primeiro queria falar um pouco do objetivo dessa live. Eu fui convidada junto com o Gerson pela Associação Mineira de Medicina de Família para falar sobre a saúde mental nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia. É um problema que não dá pra gente ignorar que acontece, né? Muita sobrecarga, muita coisa acontecendo, muita informação, né? E aí é difícil lidar com tudo isso, e eu vou falar de um lugar que é o lugar de médica de família, mas se vocês tiverem outros lugares nesse cenário que quiserem colocar, fiquem à vontade. A ideia é a gente conseguir interagir. Enquanto eu falo, eu vou tentando adicionar o Gerson na conversa para ele participar junto comigo. Vou só esperar ele me sinalizar aqui. Bom, uma coisa legal de colocar é que a gente no Brasil tem uma atenção primária muito forte, né? Então a gente consegue ser uma porta de entrada interessante para boa parte da população. Isso significa que, diferente dos modelos assistenciais de outros países, a gente é realmente a porta de entrada. E a nossa porta de entrada não é um hospital. Isso faz com que algumas equipes, né? Acho que é difícil dizer qual equipe não fiquem sobrecarregadas de responsabilidades, de problemas, né, de medos, e isso vai atrapalhando o nosso funcionamento natural e pode acarretar danos importantes para a nossa saúde mental, né? E é isso que nós vamos conversar hoje. Bom, então vou falar um pouco de mim enquanto o Gerson não sinaliza aqui para mim. Eu fiz medicina na Universidade Federal de Ouro Preto, fiz minha residência de medicina de família lá e trabalhei na rede por 4 anos. Esse ano eu me afastei da atenção primária e iniciei uma nova especialização em psicologia de família. A ideia é que eu consiga complementar as duas coisas. Então, tô falando de um tema muito especial para mim. E aí, assim, queria que vocês fossem participando e fossem colocando quem já tiver formado ou quem não for formado e estiver lidando com alguma dificuldade, pode ir mandando à medida que eu for lendo e conseguir interagir, respondendo, tá? Bom, então, que problemas que a gente vê que são muito comuns e que aconteceram também em outros países, como a China? A primeira coisa é a sobrecarga das equipes. O médico, a médica, com medo de se contaminar, com medo de contaminar pessoas da família, com medo de tomar alguma medida errada, com medo de deixar passar algum caso, né? Então, a sobrecarga é muito grande. As pessoas que estão trabalhando em ambientes hospitalares, ambientes que não são as unidades de saúde, ainda tem outras questões, às vezes afastamento da família, horas de plantão, dificuldade de paramentar e desparamentar com segurança, chegar em casa e ter o contato com seus familiares. Então, são angústias muito frequentes. E é muito comum que a gente passe por problemas para lidar com isso. Outras coisas que vão afligindo, né? A gente atende um volume muito grande de pessoas e não tem os equipamentos necessários, ou a gestão dos recursos não é suficiente para permitir que todo mundo tenha acesso ao equipamento adequado para o atendimento que vai fazer, para a recepção que vai fazer. Isso também deixa uma sobrecarga importante. E o volume de informações corretas e incorretas é muito grande. Se a gente
quiser, a gente fica ligado em tudo que está acontecendo 24 horas por dia, né? E tem muita especulação. Ah, vão morrer tantos, vai acontecer tal coisa, nós vamos nos contaminar de tal maneira. E isso gera uma situação de pânico e alarme, que se a gente não tiver consciência, se a gente não tiver um equilíbrio muito grande e uma dinâmica de funcionamento, um trabalho em equipe, a gente não consegue lidar tão bem, né? Então, queria que vocês colocassem aqui se tá acontecendo assim nas equipes de vocês, como é que tá sendo, né? O Gerson, ele explanou, a gente trocou uma ideia mais cedo e ele tava me contando que lá na equipe dele, ele conseguiu fazer uma reunião para abrir para que as pessoas se sentissem confortáveis de falar como é que estava sendo para elas lidar com a pandemia. Desde a recepcionista até a galera da limpeza, até enfermeiros, técnicos de enfermagem, todas as pessoas que trabalham naquele ambiente, como eles estavam se sentindo, se eles se sentiam protegidos, se tinham angústias maiores, né? E esse momento ele é muito importante, o momento de sentar com a sua equipe e colocar o cenário real que nós estamos vivendo, né? E entender como cada membro interpreta e enxerga a situação e como cada membro acha que é capaz de colaborar nessa situação. Por quê? Porque a gente não pode exigir mais do que cada membro pode dar. E a gente também não pode deixar com que o pânico atrapalhe aquele profissional de saúde de exercer com plenitude a sua função, a sua tarefa, né? Então, o trabalho em equipe é importante. Uma das estratégias que a gente pode usar é ter espaços reservados, protegidos para esse feedback, mesmo que seja para a equipe sentar e tomar um café. E aí, como é que tá sendo? Quais foram as dificuldades dessa semana ou desse dia? O que cada um conseguiu lidar? Um feedback de um para o outro, né? E as angústias. Nossa, para mim tá sendo difícil fazer tal coisa, agir de tal maneira, ser de tal maneira. Foi difícil o caso do fulano de tal, para as arestas irem se aparando e para um conseguir dar suporte e apoio ao outro, né? Porque quando a gente trabalha junto, a gente vê a dificuldade do outro como nossa também. Nós estamos ali pelo usuário, nós estamos ali pelos pacientes, né? É um objetivo em comum. Então, todo mundo que está ali porque quer ver o melhor dessa pessoa, quer ver a população, a comunidade protegida, em segurança, né? Quer evitar os adoecimentos. Então, o objetivo é muito comum. Se apoiar e se suportar nesse momento enquanto equipe é fundamental. Esses espaços reservados e protegidos são importantes. A outra coisa que é muito importante é escolher fonte segura para se informar. Só um minuto, gente. Parece que o Gerson solicitou para participar. Achei aqui. Só um minuto. Certo. Vocês estão conseguindo me ouvir ainda? Ei, Gerson. Olá, Raíssa. Boa noite a todos. Deu certo, enfim. Que bom. Eu peço desculpas ao pessoal. Houve um problema no meu Wi-Fi. Aí consegui agora pelo 4 dando certo. E agradeço a Raíssa que segurou toda a barra da internet aí ter dado problema. São as dificuldades com tecnologias para quem mexe pouco. Enfim, perceba que o Instagram é da minha filha, da Melissa, para guardar fotos. Eu não tenho um pessoal meu, acho que está na hora de fazer, né? Mas vamos lá, eu consegui acompanhar a sua fala e não vou te interromper. Vou deixar que você fale o que você quiser e vamos pontuando. Eu acho que você está muito, muito bem. Na verdade, eu já falei demais. Eu estava fechando sobre a importância dos espaços reservados para as reuniões de equipe, né? E aí eu citei o exemplo de que você tinha feito uma reunião na sua equipe que foi super proveitosa e de que isso é uma prática que ajuda a gente a dividir o trabalho
e estava falando da importância de acessar fontes seguras para termos confiança no que estamos fazendo e não ficarmos em dúvida, não nos questionarmos durante o trabalho. Se a gente estiver bem respaldado, esses momentos de insegurança são menores. Certo. Imagina, eu peguei parte das suas colocações iniciais, da sua apresentação, eu vou me apresentar. Eu sou Gerson Matede, mais conhecido como Gersinho pelos mais próximos. Sou médico de família, mineiro de Viçosa, fiz a minha graduação em Belo Horizonte no UFMG e a minha residência no Odilon Bertes. Atualmente morando em Viçosa, após 5 anos aí de Espírito Santo, trabalhando em Vila Velha, foram 5 anos muito legais. Enfim, acho que você já colocou que a nossa ideia, é óbvio que nós não vamos esclarecer tudo sobre o tema saúde mental numa live de 15 ou 30 ou 2 horas, 15 minutos, 15 minutos ou 2 horas. A nossa ideia, como a gente discutiu, eu e Raíssa inicialmente, ela expôs para vocês, era abrir um canal, assim como a gente conversou com a representação da Associação Mineira, para que as pessoas pudessem entender que estamos em situações comuns, em que todos nós vamos ter medos e anseios e que são esperados, né, e faz parte da condição humana. O medo, a ansiedade, aí nos nossos 10 mil anos de evolução, nos trouxe até aqui para que a gente conseguisse, como espécie, mantermos vivos e hoje tão bem-sucedidos, né, em todos os cantos do planeta. E fazer parte de um todo, entender que nós, como células, fazemos parte de um todo, de ideias semelhantes, de uma função social como médico, de uma função da nossa profissão, que a gente sabe desde o início, desde que escolheu. Isso é fundamental para que a gente se sinta seguro dentro daquilo que a gente está fazendo, dentro daquilo que a gente se propõe a fazer. E eu acho que isso dá um pouco de paz, né, Raíssa? Traz um pouco de felicidade, nos aproxima do nosso âmago, daquilo que a gente realmente é, né? Daquela nossa criança interior que tanta felicidade nos traz, né? Nos lembra dos nossos sonhos, das coisas que a gente pretende fazer. E eu acho que você estava seguindo a linha de raciocínio muito bem, colocando dentro das nossas funções a coordenação de equipe, como a gente conversou, planejando a live, né? Isso. E assumir esse posto com tranquilidade e não como um fardo, como um peso daquilo que nós temos obrigação de fazer, né? A conversa que você citou da equipe foi realmente muito proveitosa, dar voz aos outros personagens da atenção primária, né, que estão sempre juntos com a gente numa situação horizontal, né, sem hierarquia, é algo que foi muito, muito legal no sentido deles mostrarem confiança. Deixei aberta a pergunta do que eles gostariam que a gente representasse como médico de família, eu e a outra companheira médica de família que trabalha comigo, a doutora Elaine, e exatamente a questão da confiança na evidência científica, em abordagens pautadas nas melhores evidências, na medicina baseada em evidências, traz segurança para eles, né? Um outro ponto que eles deixaram muito claro, que os deixava satisfeitos, é exatamente da gente não se posicionar longe da linha de frente, de não passar essa responsabilidade ao enfermeiro, ao técnico, e sim participar junto com eles. E essa satisfação deles, eu acho que reforça tanto na gente essa nossa função e dá uma felicidade, uma satisfação pessoal de estar fazendo o que a gente está fazendo num momento tão difícil, né, em que somos cobrados e é esperado da gente ter posicionamento, e quando a gente tem, eu acho que a gente tem que reforçar positivamente que nós estamos fazendo isso e que isso é muito positivo. Isso, de certa forma, é valorizar o trabalho da equipe, né? É não ser pivô, mas ser parte, né? Trabalhar um ao lado do outro, todo mundo com sua capacidade plena, né? De seu profissionalismo, de atender e de ser suficiente no cuidado. Então, é importante isso. E até uma estratégia é a gente reconhecer o bom profissional que nós somos. Eu digo todos os profissionais de uma equipe.
quando a gente se valoriza e quando a gente elogia o colega, tá junto, a gente relembra como a gente começou e quantas outras mil situações difíceis a gente já passou junto. Então, é uma hora de olhar e falar, poxa, tá difícil agora que tem que restringir o acesso de certa forma, tem que rever como é que nós vamos fazer com as pessoas que estão descompensando. Ah, vamos instituir visita. Não. Às vezes acaba levando trabalho para casa. Então, quando a gente se valoriza e lembra de situações difíceis que a gente já viveu junto, isso ajuda a gente a lembrar que profissional incrível que nós somos e como nós estamos nesse lugar. E como as pessoas dessa comunidade confiam nessa equipe, confiam na gente. E isso é maravilhoso. Tem uma outra coisa que a gente conversou mais cedo, que eu acho que eu vou colocar também, que você estava comentando, que é ter momentos que não são de discussão de caso, que não são de falar de doença, de Covid, né? Momentos de interação entre a equipe, até com os familiares ou outras pessoas, que podem ajudar a esquecer um pouco isso que está acontecendo, lembrar que a vida continua. Eu não sei como vai ser amanhã, eu não sei qual o impacto que vai ter, né? A gente mensura, a gente estima, a gente vê como as coisas estão indo, mas a gente não consegue prever o dia de amanhã. Então, hoje ainda há muita vida, há muita coisa. E há motivos para rir ainda, há motivos para celebrar, há motivos para falar de amenidades, né? E esses espaços, eles são importantes. Agora, cada vez mais, com os meios virtuais, né, tecnológicos acessíveis, isso permite que a gente se aproxime mesmo distante. Então, é hora de usar esses recursos, estar junto das pessoas que a gente ama, fazer com que a distância pareça menor, estando próximo, né? E não extrapolando a nossa capacidade de pensar e de trabalhar, respeitando o tempo que o nosso corpo e a nossa mente pedem, né? Então, chegou o meu momento de descansar, chegou a hora que eu saí do meu trabalho, é a hora que eu vou descansar mesmo, é a hora que eu não vou checar números, é a hora que eu não vou refletir como eu deveria ter feito tal coisa, é a hora que eu vou descansar, que eu vou comer uma coisa gostosa, que eu vou dormir, ou que eu vou ficar com a minha família ou não, que eu vou ler um livro, né? Tem algumas coisas que a gente pode fazer, assim, a gente vê surgindo muita coisa legal quando a gente está num momento de crise, a gente aprende muito com as pessoas. Então, tem pessoas que simplesmente estão compartilhando como fazer uma máscara. E tem gente que fala, não, eu sei fazer um prato diferente. Tem gente que brinda à distância. Tem gente que assiste o show junto, sabe? Então, é também ter esses momentos, é se permitir, é não se culpar e não se cobrar, né? E se abrir mão de todas as estratégias para manter o equilíbrio, para manter a saúde, ainda assim estiver sendo muito difícil suportar tudo que está acontecendo, não deixar de pedir ajuda, não deixar de recorrer a outra pessoa, a um profissional, de que as coisas não estão indo como se esperava. E dentro do que você falou, Raíssa, um resumo disso é o que normalmente a gente orienta para os nossos pacientes. Para aquelas vidas que nós somos responsáveis, né? A gente orienta o mindfulness, o preenchimento da mente com aquilo que eu estou realizando, com aquilo que eu estou fazendo, se eu estou me alimentando, usufruir o prazer do sabor da comida, se eu estou conversando, usufruir do prazer da conversa e do diálogo fora do ambiente profissional ou dentro do ambiente profissional. Se eu estou diante de um atendimento de alguém, cultivar a minha espiritualidade dentro daquele atendimento. O quão bom eu posso estar, o quanta coisa boa eu posso estar passando para essa pessoa, se nesse momento eu estou sendo a referência dela por busca por ajuda. E se eu estou fora do ambiente de trabalho, se eu estou separando ambientes seguros e protegidos para que eu recupere o meu corpo, a minha mente, eu vou fazer isso com muita tranquilidade, né? E a gente orienta isso tanto, trazer as nossas ferramentas que a gente usa nas entrevistas clínicas, as nossas ferramentas de atuação da medicina de família, são fundamentais para o nosso dia a dia também, né? Não só num contexto de pandemia,
como em qualquer outro contexto de estresse, de burnout que a gente esteja vivendo dentro do trabalho ou em contextos familiares, né? Muitos de nós tá decidindo a proximidade com os filhos ou não, o distanciamento dos pais, né? E às vezes vem a sensação de solidão, sim, né? Após alguns momentos de descanso, você começa a retomar mais a saudade do que o descanso. Então, usar, como você disse, as ferramentas tecnológicas para isso, né? Fazer reuniões não só de trabalho, mas sim de diversão, de lazer, de momentos protegidos para isso, né? Dos amigos próximos, dos familiares, das pessoas que a gente ama. Se a gente orienta isso tanto no nosso dia a dia, né? Por que não olhar para dentro, não fazer para nós mesmos, né? Claro. A Lidiane está colocando uma questão aqui, e como ajudar os colegas de trabalho com muito medo de contaminação? E eu acho que é um pouco disso que a gente estava conversando no começo, né? Que é de estar ao lado da equipe, ombro a ombro, junto, dividir os insumos, né? Racionalizar, pensar em como fazer a gestão dos recursos que a gente tem, estudar por fontes seguras como se dá a contaminação, como usar os EPIs, a que distância eu devo ficar do paciente, eu uso só para sintomático, eu vou usar para assintomático, é ter momentos de equipe para discutir sobre isso, é permitir o espaço de fala das pessoas, as dúvidas, os medos, os anseios, para que todo mundo consiga lidar junto, porque o problema é o mesmo e o objetivo é o bem do usuário, né? Igual a gente estava conversando. E às vezes tem ferramentas de apoio, né? A vigilância epidemiológica de algumas cidades estão oferecendo treinamento. Quem sabe, às vezes é possível solicitar esse treinamento para o profissional da limpeza, para o enfermeiro, se naquela cidade isso estiver presente, né? Que é uma forma de pedir ajuda, né? De trazer informações técnicas externas, de serviços que são referência para isso. Isso nos dá tranquilidade, né? E passa tranquilidade para a equipe, que foi uma pergunta da Lu Martino também mais em cima, né? Que o que ela mais observou é o medo, principalmente por parte daqueles profissionais da UBS com menos conhecimento técnico, né? E que às vezes vão ficar com bastante dúvida sobre como realizar ou não. Hoje eu tive um questionamento de uma funcionária responsável pela limpeza sobre a angústia dela em relação aos copos, se as pessoas estão lavando ou não, se deveria colocar no hipoclorito ou não. E por que não, né? Se isso vai te trazer segurança, você vai ficar tranquilo. Vamos colocar os copos no hipoclorito, você vai ficar satisfeita com isso. São medidas simples que, para ela, fez diferença, pesou naquele momento, né? Sim, eu acho que uma outra coisa legal eu tô vendo aqui que a Carla tá comentando essa mesma coisa que a Lu comentou, que é sobre o pessoal da recepção e da limpeza. Eles são membros da equipe, como médico, enfermeiros, técnicos. Então, eles devem serem os ACS, né? Os agentes, eu não tinha falado deles ainda. Eles devem ser incluídos na reunião com toda certeza. A importância deles é fundamental, é incrível no processo de trabalho, né? A recepção é de fato a porta de entrada, é o primeiro contato. O pessoal da limpeza é quem está em contato com todos os ambientes, com todas as pessoas. E também ajuda a identificar os casos com sintomas, conhece bem a comunidade que frequenta esse lugar. São membros que precisam fazer parte desse processo de capacitação, desse processo de aprendizado coletivo, né, de apoio mútuo, são importantíssimos. A equipe não seria uma equipe sem essas pessoas. E aí a T. Horta está falando que na equipe dela eles têm trocado algumas mensagens com textos, reflexões e tirinhas, e que isso está sendo muito legal. E eu achei super legal, é isso mesmo, é ter momentos de interação, é aproveitar e estreitar os laços, né? O Gerson estava falando comigo assim, a nossa equipe não é só a equipe, é quase como a família da gente. A gente passa tanto tempo com eles que às vezes a gente passa mais tempo com a equipe do que com a nossa própria família, né, Gerson? De fato, né? E às vezes eles enxergam isso também, né? E quando eles sentem apoio, isso é muito legal. E o que a Carla colocou, né? Sobre passar notícias boas adiante, né? A gente está sobrecarregado de informações de um tema só.
e um volume muito grande. E é uma tendência que a gente siga buscando pela nossa preocupação, pela nossa responsabilidade. Mas tem momentos que a gente tem que lembrar que outras afecções e doenças continuam acontecendo, as boas continuam acontecendo, que uma coisa não anula a outra necessariamente. Então, compartilhar boas notícias, recuperação de pessoas, atividades voluntárias que deram certo, são momentos de crise que normalmente fazem a humanidade dar saltos de evolução. E não é piegas pensar isso, né? Que as pessoas passam a ter mais empatia, passam a pensar mais no próximo, né? A humanidade tem essa tendência de evoluir em espiral, né? De subir, de retornar um pouquinho, mas está sempre indo adiante. Individualmente nós somos assim, né? E se cada um individualmente vai evoluindo dessa forma, vai aprendendo, o somatório disso é o coletivo, que também vai evoluir, que também vai dar saltos. Então, ter esse otimismo crônico não é ser alienado, não é ser infantil. É o oposto disso, é ser inteligente, porque toda situação tem mais de um lado, toda situação serve como aprendizado, né? Claro. Então, aprender com isso, aprender o que tem de bom dessa situação toda, né? Quantas pessoas passaram a valorizar determinadas profissões, quantas pessoas passaram a se valorizar individualmente, né? Quantas pessoas se encontraram mais com a família ou consigo nesse momento de isolamento daqueles que estão isolados, e nós, como profissionais que estamos trabalhando, nós amadurecemos como equipe, né? E para a atenção primária, o amadurecimento da equipe é fundamental, né? Isso que nos vai dar segurança na continuidade do trabalho futuramente, inclusive. Então, compartilhar notícias boas, tem sites para isso, né? Nós, como seres humanos, temos essa tendência a buscar aquilo que dá medo, aquelas notícias um pouquinho mais desagradáveis. É um exercício, é um esforço que você pode fazer de começar a mudar essa ânsia por notícias ruins e sim buscar notícias mais positivas que vão te trazer reforço positivo, e no decorrer do tempo isso traz resultados, né? Agora, essa questão das fontes, né, de compartilhar as notícias e tudo mais, uma coisa legal é quem tem mais facilidade de acesso e crítica à informação recebida, né? Quem está mais ligado a essa parte de estudos, de detectar as fontes seguras, pode ser um líder no sentido de disparar ou de ajudar a avaliar as fontes que estão sendo usadas na equipe. Igual a Lu também colocou ali, né? Que o pessoal da limpeza, da recepção, às vezes são as pessoas que têm uma carga muito grande de receber fake news por grupos, né? Às vezes tem o grupo da unidade. E aí pode ser uma boa trazer essas coisas para dentro da reunião de equipe para que essas pessoas também possam reportar. Então, tá bom, essa notícia não é mais legal. Então, qual que é o lugar legal de eu olhar? Tem algum lugar que tem uma linguagem mais acessível que eu possa dividir ou passar para outras pessoas que me pedirem, né? Tem sim, né? Inclusive coisas que a gente tem usado para orientação dos próprios idosos, né? Mais com figuras, né? Do que com textos, né? Isso ajuda muito a elucidar essas dúvidas, né? As pessoas ilustra melhor, né? A Isabela está falando aqui da saudade dos ACS que estão trabalhando nas barreiras sanitárias, né? Uhum. A Isabela, que é aqui de Viçosa, inclusive, preceptora da nossa residência da UFV. E a gente vai sentir saudade dessa equipe, né? Das pessoas que estão no dia a dia com a gente. Então, sim, compartilhar. Uma coisa interessante que nós fizemos no meu local de trabalho foi criar um grupo de disparar informações. Ele não é um grupo normal de WhatsApp, né? Por quê? Porque senão começam a cair as fake news dentro do grupo. Então, é uma forma... Eu deixei aberto o meu celular para que as pessoas mandassem para mim. E para mandar para o grupo, eu ia filtrando. Ia passando mais as informações mais reais, mais verdadeiras. E isso vai, com o tempo, passando tranquilidade. No final de semana, eu costumo mandar alguma música com a letra, algum tema que reflete sobre o momento, que traz coisa boa, né, enfim, que traz amadurecimento espiritual. Algumas pessoas compartilharam comigo até questões religiosas e eu deixei isso aberto e aos poucos eu fui mandando no grupo de diversas religiões para que não soasse agressivo e ninguém se sentisse ofendido, né? E o pessoal tem dado o feedback positivo no WhatsApp individual, né?
no Sim, privado, porque eles não podem mandar no grupo exatamente para evitar fake news. Também foi uma ideia que deu bastante certo. é muito legal compartilhar outras coisas, né, que ajudam a entreter, interagir. Boa música, bom vídeo, bom filme, boa comida, né? Boa prática nova. Ah, olha que legal, agora eu comecei a fazer desenho. Olha, eu já tinha até esquecido como que era costurar. Ah, agora quem tem filhos em casa, eu tô passando mais tempo com meus filhos e tô tendo outras experiências, né? Tô redescobrindo meus outros papéis. Então é muito legal isso, é rever isso, né? A gente entra num processo de autoconhecimento muito importante. São tempos difíceis, mas são tempos únicos. Talvez Sim. nós não tenhamos outra oportunidade como essa de ter um crescimento tão grande, tanto de solidariedade, de união, né? Distantes estamos unidos, distantes estamos pensando num bem coletivo, quanto de autoconhecimento, de redescobrir novas coisas, de reflexão ou de conexão com, você citou a espiritualidade, com suas crenças, com seu eu interior, com sua energia, né? Sim. Autocuidado físico, autocuidado no sentido de entender as necessidades que o corpo de cada um tem, alimentares, de exercícios, de, Aquele, o de... alongamento diário, né? Isso, A gente orienta tanto isso para os pacientes, né, para imitar o gatinho e o cachorro que se alonga no decorrer do dia, né? E por que a é, gente não fazer o mesmo, né? Hora sentado ou levantado, ou é, com equipamento de segurança que cansa, né? Ficar usando ali as proteções individuais, os EPIs. Então, o alongamento e o exercício físico, quando possível, dentro de casa, é muito bem-vindo. Desculpa te interromper, Raiz. não, é isso, é legal, é a gente interagindo mesmo. Eu acho que isso do alongamento é legal, as técnicas de respiração, de sentir o corpo, né? É uma época que vem muita ansiedade, a gente fica apreensivo, como vai ser o dia de amanhã, quem vai estar lá. Eu cheguei em casa, eu trabalhei tantas horas. Então, sentir a própria respiração, respirar com calma, né? Sentir o ar entrar, sentir o ar sair, ter tempo para perceber esse pequeno detalhe ajuda a acalmar o corpo, a mente, a alma. Fazer o exercício que gosta, ouvir a música que gosta, Sim, dançar em casa sozinho. Tudo isso faz parte de melhorar mesmo, de conseguir passar por cima do que vai, das angústias, né, que vão chegando nesse tempo de isolamento, com toda essa pressão e essa carga que a gente está vivendo. e a neuroanatomia nos ensina que as emoções estão muito ligadas à área da memória. Então, são emoções, esse tipo de situação, que nos levam a adquirir saltos de conhecimento. Né? Sim, Eu costumo indicar muito para os pacientes aquela animação chamada Divertidamente, em que se passa dentro da mente de uma menininha e eles têm uma sacada fantástica no decorrer, já estou avisando que é spoiler, no decorrer do filme, ela percebe, né, enfim, a alegria que comanda, tem a tristeza, tem a raiva, e a alegria percebe que vários dos momentos bons da vida da menininha, a tristeza que estava atuando no controle cerebral ali, né, tem um controle remoto que eles controlam as atitudes da criança, e isso é verdade, né, os momentos de tristeza, eles são de muito conhecimento, né, a, enfim, eu sempre indico isso para os pacientes. A Carla falou aqui do Orlando, para eu tentar não perder, que ele tem. Orlando é um preceptor aqui de Viçosa também. Ele tem passado filmes de humor com a equipe no horário de almoço. Excelente ideia, ah, né? muito Assim, legal, muito legal. filmes que você não tem que ficar raciocinando, né? É só absorver ali aquela informação engraçada. Isso é muito bem-vindo para a gente, né? É, às vezes até no final do dia, na hora do descanso, do se preparar, né? Você comentou isso mais cedo, né, Raíssa? A gente elaborou aí uma sequência de ideias, não sei se nós estamos seguindo, né? Mas estamos tentando. Você falou, né? Da higiene do sono, né? Da gente se preparar para dormir, né? Criar aquela rotina nossa para que a gente consiga dormir melhor.
né? E isso vai ajudar muito. E vamos ver aqui o que mais. Eu vou puxar essa coisa do divertidamente que você falou, porque Ah, uma coisa que é legal da gente citar, que é respeitar os nossos sentimentos e as nossas emoções. Essa ideia do filme de que todos os sentimentos são importantes, ela é real. Então, permitir, deixar que que o sentimento venha e sentir, mesmo que ele não seja o mais legal naquela hora, é muito importante para a gente aprender a lidar com ele e respeitar que ele existe. O equilíbrio só é um equilíbrio porque tem duas partes, né? Senão seria uma coisa só. Então é importante viver e sentir todos os sentimentos que podem vir aflorados, respeitá-los, aceitar que eles estão ali é uma questão e depois eles passam e dão espaço para outro que venha, né? exatamente, são eles que são sentimentos que compõem o que a gente é, né? Eu sou o que eu sinto o que eu penso. Então, à medida que eu racionalizo sobre o meu sentimento, sobre aquilo que que eu estou sentindo, eu começo a pensar sobre aquilo no decorrer do tempo, eu consigo trabalhar, eu consigo mudar, tal qual a gente faz no luto e respeito o direito ao sofrimento, né? E é como a gente passa por ele, né? E em muitos momentos a gente está sentindo o luto, né? Atualmente, né? Essa angústia, essa tristeza que a gente vive, né? Das incertezas e do medo, ou até mesmo da morte, né, que a gente vai enfrentando em alguns momentos. Eu acho que é muito por aí. Estão dando aqui a dica de lives de música, né? Estão falando que hoje vai ter o Péricles, né, para todo mundo se divertir. Né? Acho que tem que buscar, né? Fica o meu protesto aqui sobre as sequências de lives de sertanejo, né? Eu sei que as pessoas adoram sertanejo, gostam, mas podia ter um pouquinho mais de rock, né? Não faria mal também, não. Ah, mas tem que procurar. Aí já é um problema meu com as tecnologias, né, Raí? Isso aí Pois é, não é culpa dos cantores, é verdade. Um ponto que você colocou, eu estou colocando aqui do meu lado, o que a gente listou, né? Se tiver situação estressante no trabalho, tem momento que você tem que respeitar seu limite, como você disse, e afastar um pouquinho dessa situação para depois retomar, né? Para racionalizar melhor qual vai ser a melhor atitude e retomo a minha atividade profissional, né? Ó, tem mais gente pedindo rock, hein? Você já falou de não hesitar de buscar ajuda profissional, né? Que hoje pela web nós estamos, né, compartilhando constantemente profissionais que estão fazendo isso, né? Entidades que estão fazendo isso. E por que não utilizá-los, né? Se a ferramenta está a nosso alcance, né? Então vou pedir ajuda aos mais próximos, aos familiares e, se possível, profissional, se for necessário, sem problema nenhum em relação a isso, né? claro, Vamos lá. claro. Beleza. E acho que a gente tem que abrir mais um pouquinho para o pessoal, né, tirar mais alguma dúvida, alguma pergunta ou dar ideias positivas. Acho que essa foi a melhor parte da live, né, a participação de todo mundo. E galera, se alguém quiser comentar alguma coisa, falar da sua experiência, é o momento. A gente vê, deixa eu ver aqui em cima alguns comentários, que a gente tem alguns. Um ponto que você falou que ajuda muito a diminuir o estresse na vida como um todo é a organização das tarefas da equipe, né? Assim como organizar a nossa casa, a gente tem feito as orientações para as pessoas que estão em isolamento, né? E organizar uma rotina, enfim. Eu acho que a gente tem sim que organizar o nosso trabalho, colocar as tarefas para não ter retrabalho da equipe, né? Para as pessoas não ficarem fazendo as mesmas coisas. Normalmente isso já tem que ser colocado, mas em momentos de maior estresse, aí isso se torna mais importante ainda. Isso me lembrou um tema que muitos de nós, que é o meu caso, temos filhos. Os meus ainda muito pequenos, então não tem tarefas diárias escolares para serem realizadas. E a gente acaba tendo esse estresse, né? Assim, como que está o conteúdo programático, ele está sendo dado, ele vai ser até o final do ano contemplado ou não? E aí eu acho que é hora de a gente tirar um pouquinho o peso na consciência dos pais em relação a isso. O mais importante nesse momento, será que é aquele conteúdo que foi programado? Será que a experiência das crianças com isolamento não é muito mais importante, né? O quanto eles vão amadurecer? E se a gente cobrar excessivamente deles nesse momento o estudo, o aprendizado, é mais chance deles
pegarem uma aversão ao aprendizado, ao prazer do aprendizado, ao estudo, do que adquirirem aquele conteúdo que a gente tanto está preocupado em passar para eles, seja do inglês, seja do colégio. A minha pequenininha de 3 anos e meio, nem o balé que a gente passa os vídeos para ela, e ela adora, ela está fazendo. Imagina, né? Você vai botar uma criança de 5, 6, 7 anos para que ela mantenha um conteúdo em dia, ou 12 anos. Uma coisa é o adolescente do 2º grau, aí sim, né? Consegue mais praticar a resiliência e o estudo, e aí sim, a gente pode pensar mais ao estudante universitário. Mas nós, como pais, será que nós temos que se preocupar tanto com isso, já com tantas preocupações, né? E aí chega em casa do trabalho e ainda mais isso, eu acho que é uma hora de relaxar em relação a isso, fazer de uma forma mais lúdica e menos tão pesada, né? Tão obrigatória. Eu acho que é por aí. Sim, a T. Horta colocou aqui que na escola do filho dela tem uma atividade para que eles registrem as atividades, as descobertas, as emoções. E é muito Isso. interessante porque nesse período de isolamento, essas atividades elas cabem muito bem para os adultos também. Ter Sim, sim. o seu diário, o seu local de registro é legal para a criança e é legal para o adulto também, que está vivendo, né, uma época única, um momento que a gente não sabe se vai ver repetir, se vai acontecer de novo, espero que não tão cedo. Valeu já o aprendizado, né? Sim, mas é legal registrar como eu me senti, como foi esse dia, o que eu fiz. Então, são outros modos de extravasar. Quem tá com o pote muito cheio de sentimento, muito cheio de cobrança, de preocupação, de questões, esse é um jeito muito eficaz de se esvaziar. Tem um material da China que eu acessei para me preparar para essa live, que são recomendações da escola de psiquiatria de lá. E uma das recomendações para lidar com a sobrecarga era escrever os sentimentos e as coisas que estavam sendo difíceis de lidar no papel. Em seguida, rasgar esse papel e jogar no lixo. Como se você estivesse se despedindo de um sentimento ruim. E aí eles reforçam assim no material. Isso funciona muito bem. E eu achei legal, sabe? Porque ter esse processo, né? Materializar o imaterial e se desfazer dele te ajuda a esvaziar um cheio, um sentimento, uma carga. Então, é uma técnica para quem está aí vivendo sobrecargas importantes e tendo dificuldades de lidar. Essa coisa do diário realmente foi muito legal. E isso que você colocou da cobrança, não se cobrar tanto enquanto pai, né? E pensar nas tarefas das crianças, dos filhos em casa, também é uma coisa a se pensar para as próprias crianças e para os filhos, né? Talvez seja muita cobrança mesmo para eles lidarem. Além de Já, muita cobrança para os pais. Talvez seja demais, sim, né? E já pode gerar estão. uma culpa não corresponder às expectativas. Não é que a gente Exato. não tem que cobrar nada, mas a gente precisa ter paciência, ter calma e empatia também com os Sim, pequenos sim. em casa. Sem jogar a culpa aqui na escola da cobrança. A escola está se esforçando para gerar tarefas, para passar atividades, né? O intuito aqui não é dizer que a escola está incorreta, não é isso de forma alguma. Mas em alguns momentos, lembrar que nós, como pais, não somos pedagogos, nós não somos Isso. professores. Né? Então, em muitos momentos, nós vamos ter dificuldade, sim, de fazer isso, né? A gente tem dificuldade de terminar a nossa residência e da noite para o dia virar preceptor, né? Nós não estamos preparados para andragogia, para a educação de adultos com tanta facilidade e demanda tempo para a gente aprender isso. E não é diferente com as crianças, né? A gente não vai ter essa facilidade de educá-las tão facilmente de coisas escolares. A Carla falou aqui sobre o desenvolvimento da inteligência, de outras inteligências, né, da intra e interpessoal, sim, sem dúvida, né? Como que eu lido com as frustrações de ter minha liberdade cerceada como criança, né? E o tempo da criança, ele é diferente do tempo do adulto, né? O tempo, como Einstein já dizia, ele é relativo, né? Então, para a criança, pode ser diferente, mais fácil, mais difícil do que para a gente. E aí, a Carla colocou aqui, se tiver oportunidade de contato com a natureza, né, de que isso não prejudique o isolamento, é uma opção, sim, razoável de se pensar. A Isabela pontuou
na mesma lógica aí das inteligências, né? Outras inteligências emocionais. Eu acho que é por aí, sabe? Ó, a Teorta falou que já colocou fogo num papel esses dias, né? A ideia do diário, de queimar o diário, de fazer, de jogar fora, é muito representativo e faz sentido, né? Isso pode dar certo, sim. Né? Então podemos fazer nós e colocar as crianças para fazerem também. Eu vi que Sem a sua dúvida. filha comentou aí que tá com saudade de dar abraços e beijos no papai. Tem a Ju Ela, Fig também, que colocou que é farmacêutica, que está sofrendo longe do príncipe dela. Então, é um momento de distância física às vezes, né? Mas não vamos esquecer que existem outros recursos para a gente estar próximo dessas pessoas. E se conectar de outras maneiras é muito importante. Ajuda a isso, aliviar a saudade. sim, colocar os pequenos para mandar vídeo para os amiguinhos, que eles estão sentindo falta daquela pessoa da escola que faz a limpeza e os trata com carinho. A professora que é carinhosa com eles, os coleguinhas. Então, também colocá-los para mandar vídeo um para os outros, né? Fazer aí as reuniões nos aplicativos que é cabível fazer isso, né? Colocar mais de 5 pessoas, 6 pessoas e fazer as reuniões familiares, as reuniões de amigos. Isso ajuda a gente a sentir que como humanidade, nós estamos numa situação única e estamos aprendendo, estamos evoluindo juntos. Nós não estamos sozinhos nessa empreitada, né? Estamos juntos, né? Alguns com mais dificuldade, outros com menos, né? Mas sim, estamos juntos, sim. Sim, é sensação de união, com certeza. Aqui Sim, outro relato, o Pedro também falou que na unidade pediu para a paciente escrever os sentimentos e medos no papel, fez algo parecido com essa dica, né? sim. Parece que ela todo mundo já sabia disso antes de mim, porque eu descobri essa semana estudando coisas que eu poderia sugerir aqui. Muito Isso. bom, muito legal. A Lu Martino, né? É importante reconhecer os nossos sentimentos, as nossas fragilidades, né? Eu não sou fraco por eu ter sentimentos negativos, por eu estar triste, por eu estar frustrado, angustiado. São sentimentos esperados para o ser humano. Então não existe problema algum eu sentir isso. Isso não me rebaixa, isso não me diminui. Pelo contrário, isso pode me engrandecer muito no decorrer do tempo. Muito Sim. bem colocado pela Lu Martino. Agora eu tô vendo que nós estamos chegando muito perto da hora que a live vai acabar. E aí eu vou Isso. colocar algumas coisas que eu queria reforçar caso alguém esteja se sentindo assim. Sinais de sobrecarga muito intensa, culpa por alguma coisa que aconteceu, por um desfecho ruim, não conseguir lidar, sentir que é insuficiente, não se sentir capaz de exercer as mesmas tarefas e habilidades que sentia antes, dificuldades com o sono, dificuldades de se relacionar com as pessoas da mesma equipe, medo de entrar no campo de trabalho, no ambiente de trabalho, né? Sonhos e sonhos ruins que prejudicam a noite, falta de ar associada com ataque cardíaco, com mal-estar, junto com a sensação de medo, né? Os sinais do pânico, eles podem significar que as coisas não estão indo tão bem, que a gente precisa pensar em outros recursos e outras estratégias. Então, vamos tomar cuidado para a gente não deixar isso se tornar uma bola de neve, uma espiral que não tem fim. Porque às vezes a gente ignora esses primeiros sinais, esses primeiros sentimentos ruins e não tenta aliviar, né? A gente passa por cima deles, não respeita o nosso tempo e as coisas vão ficando mais difíceis ou vão ficando piores. E aí é muito importante identificar se isso estiver acontecendo para procurar alguém para conversar, alguém da sua confiança, alguém que vai te escutar, que vai estar ali do lado, para entender se se isso vai ser suficiente ou se vai precisar de uma nova ajuda. E aí eu vou fechar essa live aqui, vou deixar você fazer as últimas palavras, Gerson, para a gente encerrar. Eu acho que a gente conseguiu o nosso objetivo, que era as pessoas participarem, né, e trazerem as ideias para a gente pensar em conjunto, né, de forma coletiva. Acho que isso foi muito legal. Eu acho que a live foi muito boa para mim, né, como pessoa, como profissional, me fez muito bem. Espero que de alguma forma tenha sido para outras pessoas também, né, que essa era a nossa ideia, né. E deixo assim,
como consideração final, o agradecimento a todo mundo pela participação, foi muito legal. O agradecimento a você, Raíssa, que foi muito legal ter criado aí a dinâmica com você. E deixar para todo mundo um pedido, assim, aproveita esse momento para se reaproximar da sua criança interior, né? Daquela que tinha as ideias da infância e os sonhos que a gente, às vezes, com o trabalho, com a lida profissional, a gente acaba deixando de lado, né? E agora é um bom momento para poder reaproximar dela, do aprendizado dela, das coisas que ela nos traz, né? Essa criança interior é fundamental, geralmente é a que mais nos conhece e a que mais nos traz felicidade. Eu É acho que verdade. seria por aí. Eu que Certo? agradeço. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Gerson. Estamos juntos Obrigado, nessa professor. luta, né? E nós vamos vencer mais esse problema mundial, porque nós somos um só. Vamos sim. Como todos médicos de família, nós somos entusiastas do tema saúde mental, né? Acho que a gente se empolgou e foi embora, né? Então eu peço desculpa àqueles que não puderam ir até o final e se demorou muito, certo? Sim, sim. Muito, Agora, quem sabe você não liga o Péricles aí. quem sabe, né? É um bom momento para começar novos cantores, né? É. Tá certo, gente. Então tá Obrigado, joia. obrigado, pessoal. Obrigada. Tchau para todos. Obrigado, Raiz. Tchau. Tchau. Obrigada.